A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Lembrando também, quem não é inscrito, se inscreva no canal da escola e ative as notificações. E se puder, você deixa aí seu like, tá beleza? Olá, que bom que você veio. Essa é a TV Lima Júnior, o seu canal de estudos. Eu sou Lourdes Souza e hoje vamos falar sobre clima, meio ambiente e sociedade. Instabilidades atmosféricas. Perturbações na circulação atmosférica podem resultar em alterações das condições normais da atmosfera em escala global, no é o caso de El Niño, Laninha e dos ciclones tropicais. El Niño e Laninha, onde ocorre? Ocorre nas águas superficiais do Oceano Pacífico tropical, onde atuam os ventos alísios de sudeste. Relembrando, ventos alísios são ventos de baixa altitude que sopram das áreas de alta pressão, ou seja, a região dos trópicos, para as áreas de baixa pressão, região equatorial. Em anos normais, os ventos alísios vão empurrar as águas superficiais do lado americano para o lado asiático. A água superficial nessa região próxima ao Peru é fria exatamente por causa dos ventos alísios que leva a água superficial quente em direção ao continente asiático. E também a água que fica na área próxima ao Peru, ela é fria porque ocorre o fenômeno da ressurgência. E o que é a ressurgência? As águas frias e profundas do oceano sobem para a superfície carregando a matéria orgânica que está no fundo. A matéria orgânica atrai muitos peixes, tornando a costa da América do Sul uma área muito piscosa, propícia para a pesca. A água tende a evaporar pelo aquecimento natural, formando grandes massas de ar com grande umidade que serão levadas pelos ventos alísios em direção à Ásia, causando períodos de chuvas maiores no continente asiático, porque as massas de ar que estão sendo levadas estão carregadas de muita umidade. Então o vento vem nessa direção, chove, fica menos denso, ascende e retorna. Esse vento que sopra embaixo é chamado de alísio, e o vento que retorna em alta altitude é chamado de contra-alísio. Esses dois juntos vão formar o que chamamos de célula de circulação de Walker. Em anos de El Niño, os ventos alísios sofrem um enfraquecimento. Os alísios enfraquecidos não conseguem empurrar a água nem as massas de ar. Logo, toda a superfície do oceano terá agora água quente, com temperaturas mais elevadas. Então, não vai ocorrer a ressurgência. Logo, a matéria orgânica e a água mais fria ficam no fundo do oceano, atrapalhando principalmente a atividade pesqueira na costa sul-americana. Como os alísios não têm intensidade para chegar até a costa da Ásia, então essa célula de circulação do ar ficará bipartida. Então, neste caso, outra célula de circulação atmosférica ocupará esse espaço, restando então duas células de circulação. Então, nós podemos dizer que El Niño ocorre pelo enfraquecimento dos ventos alísios de sudeste. As principais consequências de El Niño hoje são a alteração da vida marinha na costa dos Estados Unidos e do Canadá e no litoral do Peru, o aumento de chuvas no sul da América do Sul e sudeste dos Estados Unidos, secas aqui no nordeste brasileiro, centro da África, sudeste asiático e na América Central, e tempestades tropicais no centro do Pacífico. Laninha ocorre pela grande intensidade dos ventos alísios
que vai promover uma condição muito semelhante aos anos normais, porém mais intensa. Logo, a área de pesca com águas superficiais frias e matéria orgânica será maior, a intensidade da ressurgência vai ser maior, os ventos alísios mais fortes, e aí vai empurrar muito mais a água e a célula de circulação de Walker. A mudança climática é a principal consequência do acontecimento. Além dessas alterações, os padrões de vento mudam, tal como as chuvas. Isso acontece em várias regiões do mundo e prejudica as plantações e, consequentemente, afeta a economia. Então, há regiões em que há um grande aumento de chuva e outras em que não chove. No caso do Brasil, chove em abundância na região da Amazônia, o que causa transtornos e enchentes, mas, por outro lado, na região sul, falta chuvas, a gente passa a ter seca, bem como há também um considerável aumento da temperatura. Ciclones tropicais. Formados sempre nas águas dos oceanos, os furacões são ciclones tropicais. São tempestades gigantes com alto poder de destruição. Quando os ventos alcançam a velocidade acima de 118 km por hora, a tempestade passa a ser considerada um ciclone ou furacão. Esse aquecimento das águas acontece em zonas tropicais, isto é, entre o Trópico de Câncer e de Capricórnio. Quando as águas do oceano estão com temperaturas acima de 27 graus, os furacões podem ser formados. Por isso, o fenômeno é classificado como um ciclone tropical. A água transforma-se em vapor e sobe aquecido do oceano para as nuvens, deixando a região atmosférica próxima à superfície do mar com uma pressão menor. Isso faz com que o ar frio, que possui uma pressão maior, invada o espaço desocupado pelo vapor que subiu. Com isso, o ar frio também se aquece e sobe em movimentos circulares. Já na alta atmosfera, o ar quente esfria-se e transforma-se em nuvem, formando um sistema de nuvem e ar em movimento. O calor do oceano e da água que evapora faz com que os ventos acelerem-se cada vez mais, formando uma corrente de ar que se desloca em movimento circular, dando a aparência de cone para o furacão. Furacão e tufão são denominações de um mesmo sistema atmosférico chamado ciclone tropical. No Atlântico Norte e no Caribe, são chamados de furacão. No Pacífico Norte e no Mar da China, são denominados tufões. No Índico, apenas ciclone, e nos países da Oceania, Willy. Tornados. Os tornados são redemoinhos atmosféricos caracterizados por uma espiral em forma de funil de vento que gira em torno de um centro de baixa pressão atmosférica. São produzidos por uma única tempestade convectiva. Normalmente, a sua formação ocorre no final da tarde, pois nesse período a atmosfera apresenta maior instabilidade, contém em média 100 metros de extensão e, ao contrário dos furacões, sua duração é de poucos minutos. Os tornados são fenômenos tipicamente continentais. Os furacões são marítimos. Tornados se formam no continente. E eles se formam através da chegada de frentes frias em regiões onde o ar está mais quente e instável, favorecendo o deslocamento de uma tempestade que, por sua vez, impulsiona a formação desse tipo de ciclone. Por apresentar aspectos físicos favoráveis para a ocorrência de tornados, em alguns países esse fenômeno ocorre com maior regularidade. Entre eles estão Estados Unidos, Uruguai, Argentina e no sul do Brasil. Chuva ácida é um fenômeno atmosférico que ocorre especialmente em países com elevado nível de industrialização. Consiste na precipitação com elevada acidez, ou seja,
A chuva possui uma grande concentração de ácidos, como o dióxido de enxofre. A chuva ácida pode ser causada tanto pela natureza como por nós humanos. Os principais geradores da natureza são os vulcões, que emitem à atmosfera gases, partículas, compostos de enxofre e poeira. E também os processos biológicos ocorridos no solo, nos pântanos, nos oceanos, além da respiração tanto dos animais como dos vegetais. Já os principais contribuintes antrópicos estão relacionados aos ambientes com grande concentração de indústrias e de veículos. Quando poluentes se combinam com a água das nuvens, formam-se ácidos. Empurrados pelo vento, as nuvens levam os ácidos, chegando às vezes a milhares de quilômetros do local da poluição. Então elas retornam à Terra sob a forma de chuva ou de neve ácida. Esse fenômeno pode provocar graves problemas ambientais e também provocar danos à saúde dos seres vivos. Ataca as plantas, empobrece o solo, polui o lençol freático ao se infiltrar no solo, corrói as edificações e provoca problemas respiratórios e de pele em nós humanos. Efeito estufa. É um processo fundamental para a vida na Terra, pois a mantém aquecida. Quando a radiação ultravioleta solar chega ao planeta, 30% dela é refletida de volta para o espaço. Isso devido à camada de gases da atmosfera terrestre. E 70% ultrapassa essa camada, é absorvida, transformando-se em calor na forma de radiação infravermelha. Quando a concentração de gases que absorvem a radiação solar aumenta consideravelmente, como vem acontecendo desde o início da Revolução Industrial, o calor da radiação infravermelha tem dificuldade de ultrapassar os gases da atmosfera, aumentando a temperatura em nosso planeta, podendo causar o aquecimento global. Ilhas de calor. É o nome que se dá a um fenômeno climático que ocorre principalmente nas cidades com um elevado grau de urbanização. Nessas cidades, a temperatura média costuma ser mais elevada do que nas regiões rurais próximas. Isso vai ocorrer porque nas cidades, além da poluição atmosférica, existem muitos componentes que armazenam calor, como, por exemplo, o asfalto e concreto. Ao se tornarem mais quentes que as áreas vizinhas, não urbanizadas, as ilhas de calor formadas em uma cidade podem alterar a circulação dos ventos, o ciclo de chuvas e a umidade relativa do ar da região. Inversão térmica. É muito comum nos grandes centros urbanos industrializados, sobretudo naqueles localizados em áreas cercadas por serras e montanhas. Esse processo ocorre quando o ar frio, que é mais denso, é impedido de circular por uma camada de ar quente, menos densa, provocando uma alteração na temperatura. Outro agravante da inversão térmica é que a camada de ar fria fica retida nas regiões próximas à superfície terrestre com uma grande concentração de poluentes. Sendo assim, a dispersão destes poluentes fica extremamente prejudicada, formando uma camada de cor cinza, oriunda dos gases emitidos pelas indústrias. Essa foi uma semana de fenômenos extremos. Terremotos no Brasil e no Chile, furacões e tufões em diversos locais do globo. Quer saber mais? Acesse o painel global, Apolo 11 ou Monitor Global. Lá você encontrará muitas informações sobre o clima e sobre a geologia do nosso planeta. Bons estudos! Nós da EREM José de Lima Júnior temos preparado aulas exclusivas para você. É super importante que você assista às aulas e faça as atividades.